Quando eu falo de marcas como Ford, Fiat, Honda, Mitsubishi, você vai lembrar de quê? De carro? Pois é, só que essas marcas também já se envolveram com a aviação de alguma forma. E eu já fiz um vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação falando um pouco sobre isso. Só que existem outras marcas, além daquelas que eu falei naquele vídeo, então essa daqui a gente pode dizer que é a parte 2 das marcas de carro que também estão na aviação. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Empresas do mundo automobilístico que trabalham com aviação ou empresas da aviação que trabalham no mundo automobilístico. E aí, como é que fica? Na verdade, existem várias empresas aí pelo mundo que trabalharam ou aqui ou ali, ou eram dos carros, foram para os aviões e vice-versa. E nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser saber de outras marcas de carros famosas que já trabalharam com aviões, como a Fiat, a Honda, a Mitsubishi, eu tô deixando aqui na descrição o link para esse outro vídeo para você ver depois. Se você ficou surpreso com as montadoras de carro que já trabalharam com a aviação ou ainda trabalham com a aviação, é porque você não viu as montadoras que eu vou falar nesse vídeo aqui, como por exemplo a Toyota. Nos anos 90, a Toyota foi responsável por um projeto de um avião monomotor para um piloto mais 3 passageiros, chamado de TAA-1. Esse projeto tinha o objetivo de bater de frente com os aviões americanos da Piper e da Cessna, por exemplo. A Toyota visava atingir os mercados japonês e americano. E para fazer esse projeto acontecer, eles contaram com o apoio de uma empresa americana, a Scale Composites, daquele engenheiro aeronáutico que eu já fiz vários vídeos sobre os projetos dele, o Burt Rutan. Ele fez lá o Boomerang, aquele avião esquisito. Então ele se envolveu no projeto do TAA-1 lá da Toyota no Japão. No início do projeto, a Toyota estava usando o motor Lycoming, motor muito conhecido aí na aviação, para equipar esse avião. Depois eles fizeram alguns testes com o motor V8 do sedã LS400 da Lexus, um motor de 284 HPs. E aí, aonde que tá o TAA-1? Na verdade, o projeto não saiu do protótipo. Eles encerraram a produção em 2002 e naquele momento a Toyota resolveu investir em outra coisa, não na aviação. Era bem o momento que eles estavam investindo em carros elétricos, carros híbridos, e aí parte desse recurso foi para a produção da segunda geração daquele carro híbrido em 2003, o Toyota Prius. Por mais que naquela época, no início dos anos 2000, essa ideia da Toyota de entrar na aviação não tenha dado muito certo, hoje em dia eles estão voltando com isso, mas não com aviões, mas sim aquelas aeronaves de decolagem e pouso na vertical elétricas, o eVTOL. E eles não estão fazendo isso sozinho, eles estão junto com uma empresa chamada Joby Aviation. A ideia de construir um eVTOL é para carregar 6 pessoas, naquele conceito com as hélices em cima, então 6 motores, e esse eVTOL seria capaz de atingir uma velocidade de 320 km por hora. Atualmente eles já voaram o primeiro protótipo desse eVTOL, e isso foi feito com sucesso, então o negócio está em desenvolvimento, e a Toyota já investiu quase 400 milhões de dólares nesse eVTOL, então mostra que eles estão bem interessados em voltar a voar, como tentaram fazer lá em 2002. Outra empresa envolvida no mundo sobre rodas, não carros, mas motos, vai te surpreender que já trabalhou e ainda trabalha com aviação. É a Kawasaki. Se eu te falar esse nome, com certeza você vai lembrar de motos como a Kawasaki Ninja, por exemplo. Enfim, acho que a Kawasaki é um símbolo da motocicleta, né? Todo mundo lembra de motos quando fala Kawasaki. Mas a Kawasaki já se envolveu com a aviação desde lá da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma divisão da empresa chamada Kawasaki Aircraft Industries. E essa empresa estava dentro do conglomerado Kawasaki Heavy Industries, que tem várias linhas aí de produtos, né, produzindo. Eles foram responsáveis por produzir aeronaves, sistemas espaciais, simuladores de voo, motores a jato, mísseis, enfim, vários outros equipamentos. E durante os anos, a Kawasaki desenvolveu vários projetos de aeronaves para o exército imperial japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Kawasaki produziu sob licença algumas aeronaves de fabricação americana, como por exemplo o Lockheed P-2 Neptune. Na Kawasaki virou o Kawasaki P-2. Também teve o Kawasaki Ka
KH-4, que é uma produção japonesa do Bell 47, aquele famoso helicóptero que fez muita história e treinou muito o piloto. Também tem o derivado daquele helicóptero da Boeing, o CH-46, e aí na Kawasaki passou a ser o KV-107. Esses são alguns exemplos, também tiveram várias outras aeronaves que seguiram esse modelo de negócio. A Kawasaki também fez parte do consórcio junto com outra empresa, a Nihon Aircraft Corporation, que fizeram um avião que ficou muito conhecido aqui no Brasil pela VASP, o famoso Samurai. Esse é o YS-11, então a Kawasaki tem participação nesse projeto. E até hoje a Kawasaki tem o seu envolvimento com a aviação. Eles vêm produzindo algumas coisas, principalmente peças para suporte de empresas como a Boeing e também a Embraer. Ainda dentro do Japão, já falamos da Toyota, da Kawasaki, vem a vez da Subaru. A Subaru, muito conhecida aí por fazer carros, né, automóveis, mas também já se envolveu com a aviação e está envolvida até hoje. Mas voltando no tempo, lá nos anos 60, em 1964, a Subaru foi responsável por desenvolver um avião de 4 lugares. O monomotor Fuji FA-200 Aero Subaru fez o seu primeiro voo em 1965. E diferente da Toyota, que só fez um protótipo e acabou dedicando recursos para outra coisa, a Subaru não. A Subaru foi além e construiu aí um total de 275 unidades do Fuji FA-200. O avião foi certificado no Japão em 1966 e foi certificado pela FAA nos Estados Unidos em 1967. A produção mesmo do avião em série começou em 1968 e foi até 1986. Então eles ficaram aí quase 20 anos produzindo esse avião. Atualmente a Subaru produz componentes para aviões como Boeing 767 e Boeing 777. Inclusive, eles estavam envolvidos no projeto de fixação ali da parte do trem de pouso nas asas dos aviões. A Subaru também já produziu sob licença um projeto de um helicóptero muito famoso que recentemente a gente postou vídeo aqui no Aero voando nele, o Bell UH-1, aquele helicóptero que tem em filmes de guerra do Vietnã, por exemplo. A Subaru fez as versões Fuji Bell 205 Bravo e também o UH-1J e atualmente produz a versão desse helicóptero chamada Subaru Bell 412 EPX, que é basicamente a versão civil, um sucessor do Bell 205, fabricado lá no Japão. Saindo do Japão, vamos lá para a Europa, para a França, com aquela famosa fabricante de carros super esportivos, carros de extremo luxo, a Bugatti. Pois é, a Bugatti também já se envolveu com a aviação. Mas, como a gente está falando de Bugatti, que não é qualquer carro, também não era qualquer avião. Eles fizeram um avião de competição, um avião de velocidade, e isso foi nos anos 30. Eles construíram um avião para a competição Deutsche de la Meurthe Cup Race de 1939. Esse avião foi o Bugatti modelo 100. O Ettore Bugatti acabou não conseguindo concluir o desenvolvimento desse modelo 100 até o ano de 1939. O desenvolvimento começou lá em 1938, só que ele acabou perdendo o prazo de setembro de 39. E antes da invasão alemã à França, durante a Segunda Guerra Mundial, ele acabou escondendo o projeto do modelo 100 lá na sua propriedade até que a guerra acabasse. O problema é que acabou ficando lá guardado até a sua morte em 1947 e o projeto, depois que a guerra tinha acabado, não continuou. Para você entender como é que é esse projeto, olhando ele assim, até parece um avião monomotor, mas se você olhar bem, dá para ver que tem duas hélices contrarrotativas e cada hélice é conectada a um motor diferente. Então ele tem dois motores no mesmo eixo ali ligando duas hélices contrarrotativas. O avião tem essa característica de cauda em V e ele era todo feito de madeira. A partir de 1971 teve um esforço de tentar restaurar para finalizar esse avião, mas isso acabou não dando certo e o avião foi exposto no museu lá da IAA AirVenture em Oshkosh. Já tive a oportunidade de ver esse avião de perto lá em Oshkosh, nesse museu. Em 2011 tentaram construir uma versão em escala desse avião, mas acabou não dando certo e esse avião se envolveu num acidente fatal em 2016 e aí o negócio acabou sendo abandonado.
Agora que eu falei das empresas que você conhece do mundo automobilístico que se envolveram com a aviação, e ao contrário, será que isso acontece também? Acontece, e eu acredito que você nem imagina quem fez o quê. Começando pela Armstrong Siddeley. Se você não reconheceu o nome Siddeley, se eu colocar um outro nome na frente, o Hawker Siddeley, aí você deve lembrar. Se você já viu outros vídeos do Aero por Trás da Aviação aqui, como projetos britânicos do passado, como o HS-141, por exemplo, ou vídeos onde eu mostro o Hawker 800 do JAVE, lá da Força Aérea Brasileira, um avião a jato que atende tanto o mercado civil quanto o militar. Também tem aquele avião militar super famoso, o caça que decola e pousa na vertical, o Harrier. Todos eles são da Siddeley. Mas apesar da gente lembrar desse nome com aviões, a Siddeley começou a sua vida fabricando veículos. Ela era conhecida como Armstrong Siddeley e foi fundada em 1919. A Siddeley fabricou modelos que talvez você não lembra de nome, mas em algum filme de época ali dos anos 20, anos 30, você já viu. Eles começaram com um modelo chamado 30 e depois foram para outros mais famosos, como o Lancaster, também tem o Hurricane e também tem o Typhoon. Depois a Siddeley fez a fusão com a Hawker Aviation e também com a Bristol Aero Engines para fabricar motores de avião. Mas eles não ficaram só na aviação não. Eles também fabricaram caixas de transmissão de câmbio de ônibus, fizeram motores de foguete e torpedos, e aí se envolveram na produção de aviões que a gente conhece até hoje, né, como os Hawkers 400, 800, por exemplo. E como é que ficou o mundo automobilístico para Siddeley? Eles encerraram essa parte da empresa lá em 1960. Então já faz bastante tempo que a Siddeley está desenvolvendo coisas para o mundo aeronáutico. Agora, uma outra empresa que eu acho que vai te surpreender com os projetos é a Grumman. A Grumman, famosa aí por construir aviões como o F-14 Tomcat, por exemplo, fez caças durante a Segunda Guerra Mundial, como o F-4F Wildcat, se envolveu com outras empresas como a Northrop, virou a Northrop Grumman para fazer o B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo. Ao longo de sua produção também, eles se envolveram com a aviação civil, dando origem à Gulfstream, que fabrica aqueles jatos super luxuosos aí da aviação executiva. Agora, o que pouca gente sabe é que a Grumman construiu veículos icônicos lá nos Estados Unidos, que provavelmente você já viu em algum filme, ou o pessoal que já visitou os Estados Unidos, quem mora lá, vê todos os dias. Como aquele carrinho do Serviço Postal americano e do Canadá, chamado de Grumman LLV. Você olha essa imagem, com certeza você já viu isso em algum lugar. Pois é, a mesma empresa que fabricou o F-14 também fez esse carro aí. Se você ainda não reconheceu esse veículo, calma que agora eu vou te mostrar outro que com certeza você vai reconhecer, que é o famoso caminhão de bombeiros lá dos Estados Unidos. Esse é o Grumman Firecat. E também tem um ônibus famoso aí por vários filmes americanos, que é o Grumman Flexible Metro. Olhando o nome aí até parece que faltou um E, mas não, ele é escrito assim mesmo. O projeto mais recente que a Grumman está envolvida é do substituto do B-2 Spirit, o B-21 Raider. Vamos agora voltar para a Europa, mais precisamente para a Alemanha, com uma fabricante de aviões muito famosa que fez bastante diferença durante a Segunda Guerra Mundial, a Messerschmitt. A fábrica de aviões da Alemanha, a Messerschmitt, foi criada em 1938 e fabricou aviões importantes durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo da empresa era suprir as necessidades alemãs para a guerra. E aí eles criaram aviões como o Bf-109. A Messerschmitt é conhecida por ter sido pioneira na aviação a jato, com o Me-163 Comet e também com o famoso Me-262. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a Messerschmitt começou a se envolver também no mundo automotivo, tentando fabricar carros pequenos, como o KR-175, um modelo seguindo uma tendência alemã para utilizar peças de bicicleta para fabricar carros. É esse negocinho aí. E depois o FMR TG500. Mas esse negócio acabou não durando muito e eles encerraram a produção desse tipo de carro pouco tempo depois. Então é isso, nesse vídeo você conheceu um pouquinho sobre marcas de carros que se envolveram com a aviação e vice-versa. Empresas da aviação que também se envolveram com o mundo automotivo e fabricaram coisas que você já viu em filmes e acho que você não sabia que o caminhão de bombeiros de todo filme americano era feito pelo mesmo fabricante do F-14 Tomcat. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixa o seu comentário, valeu e até o próximo vídeo.